Olá, eu sou Vinícius Moreira, professor de pediatria aqui da RD, preparando para a residência, e você está aqui no nosso canal para a gente falar de um tema pediátrico relevante que teve modificações nos seus critérios, nos seus protocolos recentemente. Não tão recentemente assim, mas considerando que no choque séptico, pronto, disse que é o nosso tema, choque séptico, considerando que o último guideline validado era de 2005, ter um guideline validado em 2024, quase 20 anos depois, é um marco, né? Então, a gente agora, 2025, 2026, a gente ainda trata disso como algo relativamente novo na pediatria. Então, há esse novo guideline. E vou te dizer, foram 5 anos de força-tarefa para montar esse guideline. 35 especialistas em pediatria, de uma maneira geral, espalhados pelos 6 continentes do globo, desenvolveram esse protocolo. E esse protocolo, essa força-tarefa, se apoiou em 3 pilares para desenvolver o protocolo de choque séptico. Uma pesquisa com 2.835 pediatras. Então, uma pesquisa com muitos pediatras. Uma revisão farta da literatura. Outro ponto. E, finalmente, nova coleta e interpretação de dados de prontuários eletrônicos de pacientes espalhados pelo mundo. E sabe qual foi o número de prontuários avaliado? 3 milhões. Um absurdo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ir fundo nessa investigação. Os pacientes tinham menos de 18 anos, mas os prematuros, aqueles com menos de 37 semanas de idade gestacional ao nascimento, ficaram de fora. De fato, há necessidade de algum protocolo mais específico para o prematuro. Mas pensando na pediatria geral, esse protocolo está super válido. E ele teve um nome bem característico, bem particular, que foi o Score de Fênix. E aí muita gente pergunta, por que esse nome Fênix? Porque a gente lembra que Fênix é aquela ave mitológica que ressuscita. Então a gente está ali num protocolo quase que de ressuscitação. E outro detalhe, uma coincidência, talvez já pensada, é que ele foi apresentado em Fênix, nos Estados Unidos. Então o nome Fênix caiu como uma luva. E o que ele traz de novidade para a sepsis? Bem, foram escolhidas, dentre algumas, 4 variáveis que vão ser utilizadas, pontuadas, para a gente fazer o diagnóstico da sepsis e do choque séptico. Como é que funciona? Você atendeu na emergência, no CTI, né, no PS, uma criança nas primeiras 24 horas de atendimento e ela tem uma infecção ou confirmada, ou mesmo suspeita, fortemente suspeita, e ela pontua pelo menos 2 pontos nesses critérios que eu vou apresentar. Isso já é sepse. E o choque séptico? O choque séptico é quando, dentro da pontuação, a variável cardiovascular é contemplada. Porque são 4 variáveis a saber: pulmonar, outra já falei, cardiovascular, estado de coagulação e neurológica. Se a cardiovascular foi contemplada com pelo menos 1 ponto, eu já estou falando não só de sepse, mas de choque séptico. Então vou repetir o conceito. Tem uma criança com infecção comprovada ou suspeita, com pelo menos 2 pontos no score, que inclui alterações pulmonares, cardiovasculares, estado de coagulação e neurológica. Bastam 2 pontos. Eu já tenho sepse. E choque séptico é quando pelo menos 1 dos pontos vem da variável cardiovascular. Então vamos detalhar mais especificamente essas variáveis. Vou começar com a variável respiratória. Criança séptica está grave? Certamente. Merece gasometria? Certamente. Então a gente vai utilizar a PaO2 da gasometria sobre a FO2. A gente tem o famoso PF. O PF, esse valor, vai me indicar se há ou não um problema respiratório. A PF normal, ou seja, a pressão de oxigênio, né, arterial, sobre a FO2 que eu estou oferecendo para o paciente, PF normal de paciente sem doença pulmonar é maior do que 400. Um valor alto. Se esse valor estiver entre 200 e 400, já marca o ponto. Então, acima de 400 não marca nada na variável respiratória, considerando pressão de oxigênio arterial, gasometria arterial sobre a FO2. Acima de 400, essa conta, essa fração, resultado acima de 400, 0 ponto. Entre 200 e 400, 1 ponto. Entre 100 e 200, 2 pontos. E 3 pontos quando for abaixo de 100, que é uma situação extremamente crítica. Aliás, se a PF for menor do que 200, dificilmente o paciente já não está em ventilação mecânica.
Agora a variável cardiovascular, que é subdividida em 3 parâmetros, a saber, uso de medicação vasoativa, nível sérico do lactato e pressão arterial média. Então você veja aqui agora, antes em pediatria, no protocolo anterior, o lactato, por exemplo, ele era importante como um parâmetro. Ele tem que ir diminuindo ao longo do tratamento. Mas não havia um número que me dizia, isso indica choque séptico. Agora tem. E a gente vai ver. Mas eu vou começar com o primeiro dos 3 elementos da variável cardiovascular, que é o uso de medicação vasoativa. Se não estiver usando, adivinha? 0, não marca nada. Se estiver usando uma medicação vasoativa, marca 1 ponto, 2 ou mais 2 pontos. Aí sim eu entro no lactato sérico. O lactato sérico menor do que 5 milimoles por litro ao atendimento inicial, menor que 5 de lactato, menos do que 5, 0 ponto. De 5 a 10,9, 1 pontinho. E a partir de 11, 2 pontos. Então essa é a variável cardiovascular, que também tem o detalhe, né, o parâmetro da pressão arterial média. E aí tem uma tabela de pressão arterial média, você olha lá pela idade da criança, como está a pressão arterial média dessa criança. Você tem, inclusive, se ela tiver com uma PAM, é mais fácil ainda de definir essa PAM, você olha no gráfico e veja, a pressão é normal, não marca ponto. A pressão é baixa, marca 1 ponto. E é muito baixa, marca 2 pontos. Então assim a gente consegue definir a variável cardiovascular no score de Fênix. Já falamos da respiratória, da cardiovascular, agora a coagulação. A coagulação tem uma peculiaridade, que é a seguinte: 4 pontos a serem avaliados. Cada um vale 1 ponto. Mas se 2 forem presentes, marcam 2 pontos. Se 3 forem presentes, marca 2 pontos. Então ela tem um limite de pontuação de 2. Limite de pontuação de 2. Apesar de cada parâmetro valer 1 ponto. Quais são esses parâmetros? Plaquetas abaixo de 100 mil. INR acima de 1,3. Dedímero acima de 2.000 nanogramas por ml e fibrinogênio menor do que 100. Qualquer um deles marca 1 ponto. Mais do que 2 positivos, eu fico limitado a 2 pontos. E a gente finaliza com a variável neurológica, que certamente vai usar, adivinha, a escala de coma de Glasgow. Um Glasgow acima de 10, não marca nada, 0 ponto. De 10 para baixo, marca 1 ponto. E quando é que marca 2 pontos? Marcam 2 pontos, que é o máximo da variável neurológica. Quando eu tenho pupilas fixas bilateralmente, sem fotorreação. Aí marcam-se 2 pontos. Muito bem. Então, posso reforçar o conceito? sepsis em pediatria, novos critérios. Infecção confirmada ou suspeita, avaliando as variáveis dos critérios de Fênix, do score de Fênix, eu tenho pelo menos 2 pontos. Isso é sepsis. E choque séptico, quando pelo menos um dos pontos vem da variável cardiovascular. Qual a importância de eu definir tudo isso? Maior percentual de mortalidade, conforme uma pontuação maior, quando eu tenho choque séptico. Então, me indica aquela criança que precisa de um tratamento intensivo. Não que toda criança merece um tratamento especial e muito bem dado, mas eu tenho que ficar atento a riscos maiores. Essa é a ideia. Então, eu consegui, com esses novos parâmetros, criar novas definições de sepsis atualizadas e com mais capacidade de definir prognóstico e necessidade de intervenção exatamente para virar esse jogo. Mas o que fazer em relação a uma criança com sepsis? Aí a gente já entra na terapêutica em si. E aí a gente usa muita coisa que já foi descoberta já há muitas décadas, mas com discretos detalhes de ajustes, que eu chamaria de ajustes finos. Como, por exemplo, a gente sabe da ênfase em ressuscitação agressiva com líquidos, com fluidos. Isso está dado. Tem que ser feito. Então, uma criança com sepsis vai fazer muito volume. 10 a 20 ml por quilo, podendo chegar a 60 ml por quilo na primeira hora de atendimento. Tá ótimo. Muito bem. O que mudou em relação a isso? O que mudou é que, como essa ressuscitação hídrica com fluidos, ela já está muito bem estabelecida e se faz para toda criança com sepsis, ocasionalmente a gente tem que lembrar que ela pode não dar certo. E se eu dou uma sobrecarga de líquido para uma criança que está séptica, em pediatria o choque séptico se caracteriza por um estado hipovolêmico
e um baixo débito, uma disfunção cardíaca. Se eu faço volume, recupero volemia, mas o coração não responde, eu posso evoluir com uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, aquilo que era tratamento virou sobrecarga hídrica. Se eu tenho uma situação desta forma, a criança pode ficar em maus lençóis. E aí, qual foi o adendo que foi feito nesta recomendação de ressuscitação hídrica com fluidos, entre aspas, agressiva? Que você tenha a seguinte parcimônia. Você pode chegar a 60 ml por quilo numa hora? Pode, sem dúvida, mas você tem que ter retaguarda. O que é retaguarda? Você ter um CTI acessível. Se você estiver numa localidade muito distante de um CTI, onde não seja possível ter um CTI como apoio, uma terapia intensiva, você vai ser mais parcimonioso no líquido. Inclusive, mesmo com sepsis, se a criança tem pressão normal, para essa criança, você nem vai fazer bolos de líquido, vai botar numa hidratação como se fosse fase de manutenção. Mas se a criança está hipotensa e você, ao mesmo tempo, não tem a retaguarda do CTI, você tem que fazer volume em bolos, mas aí com um alvo, limite superior, um pouquinho menor. Se eu tenho respaldo de CTI, até 60 ml por quilo. Se eu não tenho, até 40 ml por quilo é aceitável. Muito bem. Então, houve esse pequeno ajuste na reposição de líquidos. Dentro da primeira hora, o paciente não respondeu, vamos fazer inotrópico. E dentro da primeira hora, não respondeu, UTI é o adequado. Ir para a UTI. E indo para a UTI, esse paciente vai ter uma avaliação muito melhor em relação à monitorização. Eu posso ter uma veia profunda, uma pressão venosa central, que vai me ajudar a titular melhor o que eu vou fazer para o paciente para melhorar pré-carga. Eu posso ter uma PAM e consigo manter essa PAM maior, seja com volume, seja com medicação vasoativa. Eu posso ter um índice cardíaco com um eco à beira-leito, né, vendo débito, ou eu posso, inclusive, ter a famosa saturação venosa central de oxigênio. Muito bem. Só que a gente está avançando no nosso tratamento e algo que não pode faltar no atendimento dessa criança. Então a gente está preocupado com a hemodinâmica, com a pressão, com a volemia, com a função cardíaca. Só que vamos para o início de tudo. Tudo está acontecendo, vamos lá no conceito, tudo está acontecendo porque eu tenho uma infecção comprovada ou suspeita. Então, o que não pode faltar no tratamento inicial do paciente com sepsis ou choque séptico? Você pode me responder, tem que colher hemocultura, tem que colher urinocultura, a depender, tem que investigar a infecção. Perfeito, mas talvez você tenha pensado em outra coisa, algo já à frente que é necessário. Antibiótico terapia. Para avaliar a qualidade de atendimento de um serviço em relação à sepsia infantil, em pediatria, um dos parâmetros a serem vistos é quanto tempo se demorou do atendimento inicial ao início do antibiótico. Eu estou falando de sepsis. O antibiótico tem que ter começado dentro da primeira hora. Não estou dizendo que a gente vai esperar 1 hora para começar um antibiótico. Não, o quanto antes. E nunca passando de 1 hora. Esse é o detalhe. Então, colhi exames. Mas se tiver difícil colher uma hemocultura. Bem, se tiver difícil, você começa um antibiótico sem ter hemocultura. É que nem a história da meningite. Está difícil fazer a punção lombar, começa um antibiótico, depois você punciona. Então, primeiro vamos salvar a vida do paciente. Muito bem, então o antibiótico tem que ser na primeira hora, quase que concomitante com o volume que eu vou fazer, e ainda dentro da primeira hora não melhorou, eu vou para os inotrópicos. Em relação ao volume, já falei em termos de volume específico, quantos ml por quilo, né? A situação da retaguarda de CTI, lembra? No máximo 60 ml por quilo hora. E sem retaguarda? Se o paciente estiver hipotenso, no máximo 40 ml por quilo é onde eu posso chegar sem retaguarda de CTI. Algumas dúvidas que podem surgir. Se a albumina fosse, em termos de preço, que a gente tem que falar disso, né? Precisamos falar sobre isso. Se a albumina, em termos de preço, fosse igual aos cristalóides, soro fisiológico, Ringer lactato, seria melhor fazer a albumina, que ela tem um poder de aumentar a pressão oncótica, puxando o líquido
que se perdeu no interstício para dentro do vaso, melhorando a volemia? Seria vantajoso em relação ao cristalóide? O que a literatura mostra? No final das contas, não muda nada em termos de mortalidade, tempo de permanência na UTI. Então não há vantagem do coloide. Aquela vantagem momentânea que você percebeu que a pressão subiu um pouquinho mais, no final das contas, não vai fazer diferença. Então, melhor usar cristalóide, muito mais barato. E entre os cristalóides, uma dúvida, será que é melhor fazer soro fisiológico ou uma solução mais balanceada, entre aspas, como o Ringer lactato? A literatura diz que o Ringer é melhor, que o soro fisiológico pode provocar, olha só isso, acidose hiperclorêmica, inflamação sistêmica, falência renal, coagulopatia e, no final das contas, aumento da mortalidade. Alguns trabalhos falam a favor disso, outros não. Outros desmentem. O que a gente tem de prática? Pelo menos aqui no Brasil, posso dizer que boa parte dos serviços, por muitas décadas, deu preferência, até pela facilidade de disponibilidade, ao soro fisiológico com bons resultados. Então, eu acabo acreditando mais nos trabalhos que mostram que o soro fisiológico e o Ringer se equivalem. Mas não é questão de fé isso, não é questão de credibilidade do trabalho em termos de qualidade do trabalho. E quando você olha isso, você não vê uma grande vantagem da solução balanceada. Mas, se eu for responder uma prova, o Ringer lactato é melhor. Na vida prática, tenho minhas dúvidas. Muito bem. Então, estou lá no CTI e eu consigo fazer uma medida de índice cardíaco, de débito cardíaco. Olha que maravilha. Mas tem a história da saturação venosa central de oxigênio. Isso é genial. É o seguinte, com uma medida simples, que é uma gasometria, nesse caso venosa, você, já com uma veia profunda, uma jugular, por exemplo, você colhe sangue e faz uma gasometria venosa, que a gente chama de central, pois está num vaso central, muito próximo do coração. A saturação de oxigênio nesse vaso, essa venosa central, ela deve ser superior a 70%. Imagina que o sangue está saindo, o paciente está em ventilação, por exemplo, sendo altamente oxigenado, esse sangue sai com praticamente 100% de saturação do ventrículo esquerdo para a aorta e daí para os tecidos. E ele volta para o coração direito, pelas cavas, superior e inferior, e tem ali, na entrada do átrio direito, próximo a isso, uma saturação menor que 70%. O que eu concluo sobre isso? O consumo de oxigênio nos tecidos foi muito elevado. E isso é permitido por um fluxo, por um débito cardíaco que não está muito adequado. É como se ele estivesse lento, entre aspas. E aí o débito é tão ineficiente e os tecidos acabam puxando o máximo que podem desse oxigênio e o oxigênio chega em valor muito baixo no retorno do sangue ao coração direito. Imagina o seguinte, vamos traçar um paralelo, fazer uma comparação aqui, um comparativo. Imagina que você está numa festa, eu gosto dessa comparação. Você não sentou próximo da cozinha, foi a festa de 15 anos da tua prima e pegou um lugar ruim. Ficou longe da cozinha, então as bebidas, as comidas, etc., elas saem e servem primeiro as primeiras mesas, próximas da cozinha. Vamos imaginar que o garçom é a hemoglobina que está levando aquele oxigênio, aquelas bebidas, aquelas comidas. Se ele tem um fluxo lento, ou seja, o débito saindo lá da cozinha, que é o coração, está lento, não está adequado, se ele tem um fluxo lento, conforme ele vai passando nas mesas, imagina aquela hora do docinho, né? O pessoal abre a bolsa e vai jogando o doce dentro da bolsa. Você que está na mesa lá atrás, quando chegar em você já não tem quase mais nada. Então foi isso que aconteceu. Um fluxo lento, um débito ruim, permitiu que os tecidos tirassem o máximo que pudessem de oxigênio, até porque eles estão precisando nesse choque séptico, e o retorno de sangue para o coração direito mostra uma saturação abaixo de 70%. Isso é um ótimo índice para eu entender que o choque está persistente. Eu estou fazendo volume, estou fazendo inotrópico, já recuperei pressão, o enchimento capilar melhorou, mas se a saturação venosa central está abaixo de 70%, eu tenho que dar um algo mais. Perfeito. E aí a gente, de fato, vai seguir. A gente já falou de volume, a gente tem os inotrópicos. Mas que inotrópico eu vou fazer, né? Dopamina, caiu por terra o seu uso, por maus resultados em adultos, em criança acaba que a gente também não usa tanto, embora seja permitido. E aí a gente tem a dobuta e a adrenalina. Atualmente a adrenalina é considerada superior como um inotrópico. No paciente que tem aumento da resistência vascular sistêmica, a criança tem choque aumentando a resistência vascular sistêmica, ela fica com a perfusão ruim, fechada a periferia? Sim.
Então o vasodilatador vai diminuir a pós-carga e melhorar o débito cardíaco. Perfeito. Só que para fazer um vasodilatador, tem um detalhe. O paciente tem que estar com uma pressão normotenso. Aí eu posso usar também um vasodilatador além do inotrópico. Perfeito. E a famosa noradrenalina. Já falei de adrenalina, já falei de vasodilatador, como por exemplo o nitrociato de sódio. Mas e a noradrenalina? Essa a gente vai usar menos no choque pediátrico, só nos últimos momentos. Por quê? Porque criança raramente tem choque quente. O adulto tem um choque vasoplégico, eu preciso contrair a periferia com noradrenalina. Em criança não, ele já tem resistência vascular sistêmica aumentada. Ocasionalmente o choque é quente, perfusão muito acelerada, a criança toda vermelha, aí a noradrenalina tem o seu papel. Muito bem. Outra coisa, outro detalhe interessante se refere à necessidade ou não de ventilação mecânica. Se eu tenho como foco principal, que originou todo o quadro, uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, eu não tenho dúvida de que eu vou para a ventilação mecânica. Mas, e se o paciente não tem doença pulmonar? É um choque séptico, por exemplo, de foco urinário. E o pulmão, tanto o raio-x mostra que ele não tem nada, como ele ventila bem, só que, diante de um choque séptico, ele aumenta muito o trabalho respiratório para dar conta da necessidade de oxigênio dos tecidos. E esse trabalho respiratório consome boa parte do fluxo sanguíneo. Então, para manter aquela estrutura funcionando, a estrutura pulmonar, o coração ele pode precisar mandar 40% de todo o seu fluxo sistêmico para os pulmões funcionarem. 40%. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi pacientes em choque séptico, sem doença pulmonar, sem dificuldade de troca gasosa, de hematose. Paciente chocado, usando volume, usando inotrópico, sem melhorar a pressão. E aí, esse paciente é colocado com trabalho respiratório altíssimo, ele é colocado na ventilação mecânica e ele melhora a pressão, diminui a frequência cardíaca, ele melhora o estado hemodinâmico, sem eu ter mudado 1 ml a mais na reposição de volume, sem ter aumentado qualquer micrograma nos inotrópicos. Porque simplesmente houve uma redistribuição de fluxo. O fluxo pulmonar estava muito elevado. E quando eu por essa necessidade desse choque persistente, coloco a máquina para fazer o trabalho do pulmão, o paciente consegue uma redistribuição de fluxo e melhora a parte hemodinâmica. Muito, muito interessante. Outra dúvida no choque séptico. Usa ou não usa corticoide? Muito bem. Há situações extremas em que nada está funcionando, em que o corticoide acaba sendo uma cartada. Mas um pouco no escuro, assim, sem ter uma luz real sobre isso. Mas há situações, como, por exemplo, na meningococcemia, aonde a doença leva a uma falência da suprarrenal. Tem inclusive um nome, síndrome de Waterhouse-Fredericksen. Aqui em português a gente pode traduzir, não? Waterhouse, caixa d'água. Fredericksen, Frederico. Frederico, caixa d'água. Uma brincadeira, mas a síndrome de Waterhouse-Fredericksen, nela, na meningococcemia, há falência suprarrenal. E aí é obrigatório fazer corticoide. Esse paciente não sai do choque. Ou um paciente, por exemplo, que tem uma síndrome nefrótica e vem usando corticoide cronicamente. A suprarrenal dele não vai responder com uma carga a mais de cortisol, de mineralocorticoide também, diante de um estresse. Então eu preciso repor corticoide para esse paciente. São avaliações individuais que mostram que em algumas situações, de fato, é necessário o uso do corticoide. Muito bem. Outro detalhe, para a gente já caminhar para a finalização, é a questão da alimentação. Esse paciente não deve ficar em jejum por muito tempo. Estabilizou, começa a dieta, nem que seja pela sonda. Então, após a ressuscitação hemodinâmica, geralmente nas primeiras 48 horas, comece a alimentação. Mesmo que ele esteja em uso de medicações vasoativas, mas é importante que eu tenha estabilizado. Eu não estou mais, parei de aumentar as doses de adrenalina, por exemplo. Aí eu posso pensar na nutrição, mas eu não devo perder de vista a nutrição. Transfusão. Antes se transfundia com concentrado de hemácias qualquer paciente séptico com menos de 10 de hemoglobina. Agora, o obrigatório é abaixo de 7. Entre 7 e 10 depende. Se estiver estabilizado hemodinamicamente, eu posso segurar essa transfusão.
Mas se estiver instável hemodinamicamente, eu vou transfundir. E o que eu chamo de estabilizado hemodinamicamente? Boa pergunta. A pressão está num percentil adequado, não está abaixo de um percentil 3, alguns consideram 5, mas não há hipotensão e não há aumento de doses de medicações vasoativas, pelo menos nas últimas 2 horas. Aí eu posso pensar, pelo menos nesse momento, em não transfundir. E para o choque refratário, onde já tentei de tudo, há algo mais, uma carta na manga? Sim, eu posso tentar a oxigenação por membrana extracorpórea, famoso ECMO, que é uma ponte que pode me manter como paciente vivo ainda por alguns dias, dando tempo para, por exemplo, ação do antibiótico, recuperação do sistema imune, nutrição e realmente vencer essa batalha contra esse quadro infeccioso que se tornou uma sepse, quiçá um choque séptico. Beleza? Nos acompanhem por aqui pelas redes, também no Instagram, estejam com a gente para dicas e melhoras na tua conduta do dia a dia, como mais um estímulo para você estudar, ler, para contribuir para a sua aprendizagem, que é para o dia a dia, para o todo sempre, digamos assim, nessa nossa carreira fantástica que é a medicina. Até a próxima.